Vamos voltar no assunto do Lulinha, hein? Quero te ouvir agora. A gente está aqui com o vice-prefeito de Uberlândia, o Vanderlei Pelizé, e ainda no início do jornal, Vanderlei, nós estávamos aqui falando sobre a CPMI do INSS e o roubo dos aposentados, que vem sendo investigado também no âmbito da Polícia Federal. O que ocorre? Dois servidores da Previdência que estão presos preventivamente, eles já delataram em seus depoimentos o Lulinha, o filho do presidente Lula. Eles apontam como o Lulinha tinha participação direta nesse esquema fraudulento que roubou aposentados e pensionistas, não só ele, como outros políticos. Mas eu quero as suas considerações, porque o Lulinha, ele deixou o país no ano passado, logo que estourou a primeira operação da PF envolvendo esse esquema. E agora, como é que fica a situação dele? A casa caiu? A casa caiu. Para você ter uma ideia, né, só resgatando um pouco a memória, 300 milhões foi o que foi devolvido no escândalo do mensalão. Depois nós chegamos a 25 milhões no escândalo do Petrolão. 90 bilhões esse escândalo do INSS. Quer dizer, se tem uma coisa que esse governo do PT consegue fazer, é produzir escândalos atrás de escândalos cada vez mais expressivos, né, uma escala geométrica. Com relação ao Lulinha, eu acho que ele está muito enrascado nessa história toda. Existe também o careca do INSS que está, me parece, que está veiculando aí é que ele também está disposto a fazer uma delação. Ele fazendo uma delação, tem muita coisa a vir à tona. Entre essas autoridades, os políticos, já tem dois do Centrão envolvidos, né, nessas delações aí, e a gente tem que aguardar uma convocação e talvez até colocar aí, eu não sei se caberia, mas até a Interpol para encontrar o Lulinha, né? Ele é investigado aí e com essas delações vai dar subsídio talvez suficiente para encontrá-lo no exterior, onde é que ele esteja, porque é um absurdo. E isso afeta diretamente também a figura do seu pai, né, que talvez tenha dado uma educação para o Lulinha de forma a fazer um amálgama ali, né, da forma que ele criou o Lulinha junto com a forma dele, do modus operandi dele, pai. Então, isso forma, na realidade, um estilo, uma forma de conduzir a família. Praticamente quase todos, de uma forma direta ou indiretamente, envolvidos em escândalos, como foi o próprio irmão do Lula, né? Um até que se diz aí padre, frei, enfim. Então, vai complicar muito a vida do Lulinha. Do Lula está despencando aí, né, nas intenções aí de voto, principalmente segundo turno, Flávio Bolsonaro já dispara. Isso é uma série de implicações que tem essa delação em cima da figura do Lulinha. Então, nós esperamos aí que em breve venha, né, ser divulgado aí o conteúdo dessas delações e os formando, né, quer dizer, seguindo os preceitos legais, né, a forma dessa instauração de inquérito, de investigação, que dê cabo a isso e a gente espera que haja, né, pelo menos um pouco de justiça aí, pelo menos para desvendar o que esse Lulinha já fez, tem muito envolvimento dele, né? Até naquele caso do escândalo passado, né, de um apartamento ali nos Jardins, em São Paulo. Então tem muita coisa que ele tem que explicar. Pois é, e o tema da nossa enquete é justamente esse. Vamos saber como é que está a parcial até o momento? Você imaginava, a pergunta é, né? Você aí imaginava que o Lulinha estivesse envolvido na corrupção do INSS? Bom, em primeiro lugar, a opção toda a família do Lula é corrupta, com 32%. Na sequência, sim, já era previsto, e também todas as alternativas.
Bom, deputada Silvia, a gente já comentou esse assunto, mas queria trazer alguns elementos sobre os delatores, né? O Virgílio, por exemplo, quanto que ele recebeu e agora está colocando a boca no trombone? Eu acredito que o fato da pessoa ficar presa, né, como ele está preso atrás das grades, a pessoa tem muito tempo para pensar, né, e talvez ela refletir, será que valeu a pena receber todo esse dinheiro, mas agora eu não vou poder desfrutar, né, estou longe da minha família, minha mulher também está quase presa, e parece que a esposa dele tem um bebê pequenininho, né, muito triste a situação. Bom, o fato é que ele recebeu 11,9 milhões de empresas relacionadas a entidades que realizavam esses descontos indevidos. E desse valor, 7,5 milhões teriam origem em empresas do careca do INSS, com parte dos recursos transferidos para as contas e empresas da esposa do Virgílio, que é a que eu citei para vocês, né? Uma médica, a Thaisa Hoffmann, o sobrenome da Glaze. E, bom, Silvia, quero te ouvir sobre isso, porque é aquela história, né? Se não tiver alguém lá dentro do INSS, e o Virgílio fazia parte, ele era ex-procurador do Instituto Nacional de Segurança Social, esse esquema não teria acontecido. Então fica muito difícil o governo Lula dizer nesse momento que foram eles, né, que acabaram com todo o esquema fraudulento, porque essa é a narrativa que se vende. Você acredita que isso ainda vai se sustentar depois de uma delação como essa? Olha, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, né? E por saber exatamente o que ele estava fazendo, ele sabe quem eram os outros atores, os outros elementos envolvidos nessa questão. Então, justamente por saber e ter um preço declarado, né? Até porque já é comprovado, senão ele não estaria preso, né? Já é comprovado a participação dele, e óbvio que ele entregou os outros elementos. E isso é a maior prova de que a narrativa de dizer que foi neste governo que trouxeram à tona, olha, foi neste governo que trouxeram à tona e também foi neste governo, em anos anteriores, que eles começaram a se aperfeiçoar nesse crime. Então, se valeu a pena, olha, aquilo que eles desfrutaram, ele sabe o preço que ele pagou, ele sabe o preço que ele tem. Existem seres humanos que têm preço, né? E o valor desse preço, olha, para mim, não compensaria, né? Eu não estaria envolvida nisso. Mas, obviamente, que essa delação vai fazer com que nós tragamos, né, venhamos a trazer ainda à tona outros nomes que serão obrigados a aparecer.